Olá, estudante, tudo bem com você? Eu sou o professor Dr. Juliano falando. Estamos na disciplina de gestão de gente e na videoaula com seu professor tutor, eh, trataremos aqui, né, traremos alguma das temáticas das semanas 5 e 6. Vamos lá? Teremos uma pequena revisão. Então, nas semanas 5 e 6, né, nós tivemos quatro principais unidades de aprendizagem, sendo elas o desenvolvimento de carreira, o planejamento de carreira, o alinhamento e planejamento de recursos humanos e a gestão global de recursos humanos. Então, aqui na semana 5, a gente começou com o quê? Com a primeira temática, né, sobre o desenvolvimento de carreiras. Então, se a gente pensar aqui, né, a gente trouxe essa ilustração, que o desenvolvimento de carreiras ele é um processo centrado no indivíduo, tá? Onde que ele recebe influências e fatores externos, como a estrutura da organização e a sociedade. Então, ele foca tanto no indivíduo quanto também mais nas influências externas, tá? Então, essa é a principal ideia do desenvolvimento de carreira. E falando sobre carreira, né, a gente tem a definição do que é uma carreira, tá? Do que é carreira, né? Dentro do contexto organizacional. Então, o London Stuff que traz para a gente, né, uma situação que uma carreira, né, são sequências de posições ocupadas e de trabalhos realizados durante a vida de uma pessoa, tá? Então, a gente vem a considerar que o indivíduo aqui, né, como um ator principal, um ator central, digamos assim, de todo este processo. Então, a gente vem entender, né, que a carreira ela vai refletir, né, as diferentes habilidades, interesses e experiências adquiridas ao longo da vida de determinada pessoa, tá, de um determinado indivíduo. Ou seja, né, a carreira ela vai envolver diferentes estágios, tá? E considera principalmente a possibilidade das transições, né, entre umas funções ou outra, conforme as necessidades, os motivos e as aspirações individuais e expectativas. Mas ela também ela vai considerar como principal influência, digamos assim, imposições, restrições, né, tanto na própria organização no qual o indivíduo ele está inserido, está trabalhando em um determinado momento, mas também com a posição da sociedade, tá? E ainda sobre, falando sobre carreira, né? Nós temos algumas etapas, tá, das carreiras, conforme abordado na nossa unidade de aprendizagem, né? A gente tem algumas etapas de carreira que principalmente são três, né? Que é início, desenvolvimento e aposentadoria. E é importante salientar, né, que apesar de existirem, né, essas três etapas principais, digamos assim, elas podem variar conforme o tipo de atividade exercida, tá? Então é possível, né, que a gente possa identificar, né, etapas no desenvolvimento de carreira que, embora não sejam, digamos assim, tão rígidas, tá? Mas elas sofrem influências tanto do ambiente do que o indivíduo está inserido e nos ajudam, digamos assim, a compreender, né, quais são quais podem ser as principais atitudes, né, digamos assim, mais apropriadas para cada etapa e os desafios que cada uma delas trazem para a gente, né? Então, se a gente pegar aqui nessa etapa inicial, tá? A gente pode identificar que ocorre o crescimento, tá? Aqui que o indivíduo está no papel de estudante, de candidato, digamos assim, a figura do estagiário, digamos assim, né? É uma etapa de exploração, né? Onde o indivíduo estuda, aprende, prepara-se, faz uma formação inicial das ideias. É aqui que, né, que o indivíduo desenvolve hábitos e habilidades necessárias para o mundo do trabalho. Na fase seguinte, que é a fase de desenvolvimento, né, a pessoa já está no rumo do meio, digamos assim, no meio da carreira. É, nessa etapa, né, aqui já aparecem papéis, né, como colaboradores efetivos, cargos como supervisão ou gerência, e temos algumas características, né, que são específicas sobre essa etapa. Uma delas é o quê? Que a gente pode, quando a gente pode avaliar, digamos assim, né, e tomar decisões quanto à continuidade ou não, né, em uma empresa, né, ou ocupação que eu estou, né, a escolha de uma carreira profissional especializada, uma carreira gerencial, uma carreira um pouco mais específica, um pouco mais técnica, digamos assim. E também aqui a gente pode escolher, de repente, as maiores responsabilidades do trabalho e a gente pode planejar também as ambições da carreira visando ao longo do prazo, tá? E aqui também a gente pode, digamos que ter uma certa identidade, né, com a própria empresa, não. Se eu me sinto bem com as missões, com os valores que essa empresa, né, exerce e assim por diante, né?
E ainda nesta fase de desenvolvimento, a gente tem uma grande pressão por ter uma constante capacitação, uma atualização, né, de todos os conhecimentos e habilidades que a gente tem. Então é um período realmente que é muito importante para a nossa decisão, né, relativa não só à carreira, mas também algumas questões pessoais e profissionais também. E por último, a gente tem a aposentadoria, né? Que aqui a gente pode dizer que existe um ajuste na identidade ocupacional, digamos assim, do estilo de vida, do padrão de vida, além dos papéis, né, que cada pessoa já possui, digamos assim. Nesta etapa, a gente pode pensar que há um desenvolvimento, né, de novas formas de utilizar toda a experiência e bagagem, né, e sabedoria que a pessoa acumulou durante toda a sua carreira. Então, se a gente pensar a aposentadoria de uma forma estratégica, digamos assim, a gente tem que pensar que a aposentadoria ela não é um fim, né, mas ela é apenas uma etapa de encerramento de um ciclo. E se a gente acrescentar aqui outros elementos, né, como o aumento da longevidade, a redução da oferta de empregos ditos tradicionais, digamos assim, né, o próprio papel da mulher no mercado de trabalho, o aumento da permanência dos jovens na casa dos pais, né, entre outros fatores, tem influenciado bastante nos últimos anos, né, tanto as etapas de carreira quanto as decisões relativas à carreira das pessoas. Hoje é muito comum, né, pessoas iniciarem uma carreira ou ter uma carreira já de sucesso para depois querer sair da casa dos pais, enfim, né, e tomar outras decisões pessoais, digamos assim. Então a gente pode pensar que para a gente poder enfrentar de maneira satisfatória as dificuldades de cada etapa, né, da carreira, a gente precisa compreender que esse é um processo que exige uma constante avaliação das nossas escolhas e ações, além de a gente ter um planejamento e atenção das oportunidades, né, que a gente recebe, né, tanto que o organizacional ou tanto o meio social proporciona, né? Então, através do nosso network, digamos assim, que a gente vai recebendo oportunidades, né? E vendo com as melhores colocações, digamos assim. Aqui a gente traz um modelo, né? Que é uma das abordagens que a gente teve lá na semana 5 também, que define como dentro do conceito de carreira, né? Que é o modelo de Holland, né? Chamado RIASEC. Então, por que, que ele é conhecido como modelo de RIASEC, né? Por causa das iniciais, né, dessas palavras que a gente pode ter aqui na nossa imagem, que é o que? RIASEC, né? Que é o convencional, que é que é o empreendedor, que é o social, que é o artístico, que é o investigativo e que é o realista, né? Nesse modelo, também conhecido como modelo de interesses vocacionais de Holland, né, ele identifica a base da personalidade, como base, né, a personalidade de cada indivíduo e dos seus interesses em termos de trabalho. Tá? Então aqui a gente pode observar que o ator apresenta 6 tipos principais, né, de personalidades, conforme está na figura, né? E uma delas a gente pode dizer que é um realista. Vamos pegar aqui o realista, né? Ele pode estar associado aos interesses por tarefas práticas, digamos assim. O investigativo, ele tem interesse por tarefas de análise e resolução de problemas. Quando a gente trabalha ali com o artístico, né, a gente pode ver que é o interesse de tarefas criativas, né? Já fala que quem exerce essa parte artística tem que ter muita criatividade, né? Claro, né? A parte social pode ter interesse por tarefas de apoio, né, e aconselhamento envolvendo a sociedade. O empreendedor já tem interesse por liderar, né, empreender, em colocar a ideia em prática, abrir o seu próprio negócio, né? E o convencional que pode ser interesse por tarefas administrativas, digamos assim, de verificação, ou o mais convencional, como o próprio nome diz, né, ou tarefas de apoio, digamos assim. Aqui a gente tem que pensar que, né, que uma pessoa pode demonstrar que ela tem um perfil, digamos assim, empreendedor, mas é nítido, digamos assim, que a personalidade dentro do perfil nada mais impede que ela também demonstre outras personalidades, né, que também como social ou artístico, né, e dependendo do tipo, né, o empreendedorismo mesmo, o que quer que ele seja criativo, você vai ter que ter relacionado com outras pessoas de empreendedorismo social, né, digamos assim, é um exemplo, né, que existe até das empresas sociais, os negócios sociais, digamos assim. Como é que eu vou empreender, né, ajudando também a resolver um problema da sociedade, né? Qual é a proposta de valor que eu posso colocar, digamos assim, no meu próprio negócio? Às vezes ela não é tão lucrativa assim, mas ela resolve problemas sociais, então é que vai estar envolvendo mais de um aspecto. Então a gente pode, né, ter a junção de mais de um aspecto, digamos assim, né, de um item aqui dentro desse modelo do RIASEC, tá?
No slide 8 a gente já tem, né, a segunda temática lá na unidade 5, na semana 5, que é sobre o planejamento de carreira, tá? Então, a gente pode observar que o planejamento de carreira ele vai envolver não somente a pessoa, né, mas também envolver a organização, tá? Então, não depende unicamente da pessoa, mas também depende muito da organização. E aqui é importante, né, que a gente possa fazer uma análise para um bom planejamento de carreira, é avaliar, né, em termos de indivíduo, o que eu quero planejar da minha carreira, né? É importante avaliar o que foi conquistado, né, digamos assim, as expectativas e os objetivos futuros e o que eu pretendo com a minha carreira. Então, se a gente pensar aqui que o processo de planejamento de carreira, ele engloba etapas, digamos assim, né, envolvidas na descoberta de um plano de carreira, incluindo a autoavaliação, a pesquisa, a experimentação, a tomada de decisão, a procura de emprego e a aceitação de uma eventual nova oferta de emprego, que a gente tem com planejamento, né, com diferentes caminhos para o planejamento de carreira, mas a trajetória de carreira baseada em experiências reais indivíduos dão o quê, né? Dão nossa ascensão profissional, né? Então a gente tem aqui que a trajetória de carreira, ela depende fortemente da empresa em que o profissional está inserido, nas escolhas por ele desenvolvido e nas oportunidades, né, que elas podem ser aproveitadas. Então, se a gente ampliar um pouquinho essa compreensão, digamos assim, a gente pode ainda inserir a família, né, o líder, os pares de equipe de trabalho, dentre outros, digamos assim, né. E se a gente trouxer um pouquinho do histórico, né, especialmente lá por volta dos anos 70 ou 80, as empresas estipulavam qual seria a carreira dos seus funcionários, digamos assim, né, à medida que era ela a principal responsável pelas decisões de carreiras. E hoje em dia já não é mais assim, né? Então é fundamental que cada pessoa, digamos assim, antes de iniciar o seu planejamento de carreira, faça uma autoanálise dos seus pontos fortes e fracos, né? E de quais são as suas qualificações, identifique em que momento que está e aonde que ela quer chegar. E agora, chegando à nossa semana 6, né, trazendo as nossas duas temáticas sobre o alinhamento e planejamento de recursos humanos e sobre a gestão global de recursos humanos, tá? Então, é muito importante a gente destacar que os departamentos dentro de uma organização, né, eles devem estar alinhados, né, com as estratégias organizacionais, tá? Então, quando um colaborador, né, ele inicia numa empresa, uma das principais informações que é passada na história da empresa é a cultura organizacional que pertence, né? Os seus valores, a forma de agir na própria organização, qual a sua missão, qual o seu propósito, né, de existir, qual a sua visão e de onde que a empresa quer chegar, de onde que a organização quer chegar, né? Então isso é importante para que os valores são pertinentes à organização, fazem parte de todos os colaboradores. Então o ser criativo, né, deve ter um bom relacionamento interpessoal e ter ética, entendendo logicamente, né, que a particularidade de cada organização, então todos os departamentos devem estar alinhados aos objetivos estratégicos da empresa. E neste caso, né, o departamento de recursos humanos não é diferente, né, das competências e os tratamentos necessários dos funcionários da empresa, né. Então a gente tem que pensar que os funcionários eles têm que atingir esses objetivos estratégicos. Então aqui, né, a gente tem que fazer uma análise, digamos assim, de estar pertinente, né, com o ambiente estratégico, né, e legal, o planejamento e recrutamento e seleção, o treinamento e o desenvolvimento das pessoas, como treinar e desenvolver as pessoas dentro da organização, a remuneração e as recompensas, e também passa a ser, né, as relações de trabalho junto com todos os colaboradores, até aqui entra, digamos, até os aspectos de liderança, digamos assim. Então é muito importante, né, ter essa visão geral de que tudo deve estar alinhado aos objetivos estratégicos. Então aqui se aborda muito sobre análise organizacional, né? Então ela procura verificar qual é o comportamento da organização, o seu estilo de gestão, o seu crescimento, a sua cultura corporativa, o próprio clima organizacional, a percepção pelas pessoas, digamos assim, como a organização planeja, né, os seus produtos e serviços, qual o papel que deve ser treinado, que deve ter o treinamento, né? A análise organizacional ela deve verificar, digamos assim, todos os fatores envolvidos na estratégia organizacional, os planos da força de trabalho, né, eficiência organizacional, o próprio clima, né, então é muito importante analisar todas as decisões pertinentes à escassez ou próprio excesso de colaboradores e à organização.
E outra temática, né, é sobre a gestão global de recursos humanos, tá? Que ela está relacionada também ao alinhamento e planejamento de recursos humanos de uma empresa quando ela decide internacionalizar as suas atividades. Então aqui existe várias maneiras de entrar no mercado internacional. Então existem várias formas, né, do processo de internacionalização e o investimento direto, o investimento indireto, então desde uma exportação, né, seja ela direta ou indireta, o licenciamento de adventure, subsidiário, né, em outros países, existem várias formas, né, e quando uma empresa, né, decide entrar no mercado internacional, ela também vai verificar alguns fatores em termos de decisões de entrada nesse mercado. Então, o que a gente considera de fatores, digamos assim, é a distância psíquica a determinados países, a distância geográfica. Então, eu vou entrar por causa do que meu país é mais próximo geograficamente no outro país que eu tenho interesse. O meu país não é tão próximo assim, mas vamos supor que uma empresa brasileira decide entrar no mercado internacional e decide entrar em Portugal, digamos assim, como se fosse uma porta de entrada para a Europa, e também porque Portugal tem uma similaridade, digamos assim, em termos de cultura, né, com o Brasil. Então, existem várias variáveis que podem envolver essas decisões no mercado internacional. Tá? Então, aqui eu trago um caso, né, que é bem interessante, né, que é para a gente poder ilustrar um pouco mais nessa nossa videoaula, que é sobre, não sei se vocês conhecem, né, mas é o caso da Fordlândia, né, a empresa Ford, quando ela teve com interesse, né, de se instalar numa pequena cidade aqui na Amazônia. Então esse caso ele é bem extenso e interessante, tá? Então quem tiver interesse aí pode estar buscando, né, ou se aprofundando aí. Se não me engano, acho que existe até um livro, né, específico sobre o caso da Fordlândia, muito utilizado na área de gestão, e o assunto também ele é bem relevante, né? Para ter uma ideia, ele envolve até aspectos de liderança, né? Como esses aspectos de liderança impactaram, digamos assim, que teve até revolta, tá? No que chamaram de quebra das panelas, né? Ou de quebra-panela, com os trabalhadores brasileiros revoltados, digamos assim, contra os líderes, quem estava gerenciando o processo, digamos assim, né? Porque eles colocaram, né, um monte de restrições, né? Eles não sabiam se relacionar com os operários brasileiros, né? E eles colocaram até uma restrição, né? Inclusive colocaram um padre lá, um padre rezando, digamos assim, a missa, né? Fazendo ali aquele culto. E quando eles gostavam, né? Gostavam muito, né? Com algumas restrições até de alimentações, né? Então, o trabalho muito pesado, né? É muita cobrança. Eles não tinham esse olhar, digamos assim, pelo capital humano, né? E isso gerou vários conflitos, né? Que impactaram a empresa, assim, não só como os outros problemas, né? Que foram decorrentes, digamos assim, a uma má gestão, digamos assim, né? Então aqui a gente, né, trouxe um exemplo simples, né, para a gente poder entender um pouco das dificuldades, em termos assim, dos recursos humanos quando a gente trabalha no mercado internacional, tá? Então a gente tem não só questões até de horários, né, mas tem muito também das questões culturais, né, a forma de pensar, de dizer, o próprio alinhamento, digamos assim, das estratégias, né, alimentação, costume local, enfim, uma série de questões, né, principalmente legais também, que a gente precisa verificar e analisar, tá? Então, a nossa videoaula de hoje, a ideia é que as contribuições, né, que a gente queria trazer, eu acho que são essas, tá? É, passando aqui mais um slide aqui, então não deixe de fazer a revisão do seu material, né? Assistam, né, as videoaulas, verifiquem os pontos mais importantes das unidades de aprendizagem, tá? Elas são muito importantes. Tendo alguma dúvida, tá? Então vocês trazem aqui para nosso fórum de dúvidas da disciplina, ou não fale com a gente, entre em contato com a gente aí. E uma frase aqui, né, para a gente poder pensar nessa questão de carreira, né, que do Steve Jobs, tá, que eu gosto bastante, que é o seu trabalho, né, ele vai ocupar grande parte da sua vida, então, e a única maneira de ser realmente satisfeito, né, é fazer aquilo que você acreditar ser um ótimo trabalho. E a única maneira de realizar um ótimo trabalho é você amando aquilo que faz. Então, se você ainda não encontrou isso, né, então continue procurando, não se acomode, né? Então, a qualificação aqui, o estudo, ela é um primeiro passo, né, uma continuidade, né, da nossa trajetória, certo? Então, era isso para hoje, pessoal. Tudo de bom, bons estudos e a gente se vê em breve aí. Tchau, tchau.